Acredite no teu projeto porque ninguém mais vai acreditar. Esse vídeo é para todas as pessoas que estão criando projetos ou já têm projetos pequenos ainda e precisam de uma moral. Esse é para dar um abraço na distância a todos e todas as sonhadoras e sonhadores que querem fazer coisas atípicas, coisas que são fora do normal, fora do comum e que acreditam em sonhos que têm menos estabilidade ou seguranças, principalmente financeiras. E quero deixar claro que esse não é um vídeo no caráter de coach da motivação, nem muito menos, mas sim é uma mensagem carinhosa de uma pessoa que faz muitos empreendimentos e projetos que ainda são muito pequenos, mas que continua e quero te mostrar aqui a minha experiência com aquilo e o que eu penso com respeito a isso e a observação que vejo na galera por perto em geral. Principalmente as lutas que eu preciso ter para continuar com esse projeto. E sim, é duro, é difícil e é triste às vezes pensar que a gente está muito sozinho quando queremos fazer coisas que são fora do padrão, fora do normal, que é, por exemplo, sei lá, fazer uma faculdade, ir a procurar um emprego numa empresa. Quando você quer algo um pouquinho mais louco ou um pouquinho mais fora do normal. Em geral, você vai estar sozinho ou sozinha. E tá tudo bem com isso, tá? Não quero que fique muito para baixo o vídeo, mas vou explicar por quê. E também quero esclarecer, como eu sei que faço sempre, mas para mim é muito importante deixar claro que eu não acredito que o sucesso e crescer e chegar onde a gente quer depende só da gente, tá? Isso é uma postura política para mim totalmente ilusória, mas mesmo assim acredito que a gente tem que continuar sonhando e continuar tentando. E é muito normal que nas horas de fazer projetos que são diferentes, fora do padrão, a gente fique sozinho. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade muito resultadista. E principalmente e lamentavelmente, segundo a minha perspectiva, resultadistas com respeito a dinheiro. Em geral, as pessoas admiram as pessoas que conseguiram sucesso econômico ou olham com respeito as coisas que dão resultados financeiros, resultados em grana. Se você começa a fazer alguma coisa que já te gera um resultado financeiro, aí as pessoas vão ter mais respeito para aquilo. Mas se você faz porque acredita naquilo, mas se é uma coisa que vai crescer ao longo do tempo, que ao longo dos anos e que por muito tempo não vai gerar uma renda, ninguém vai acreditar. Vão ver isso como um hobby, como um passatempo que você faz porque te diverte. Porque para você é divertido e te faz bem. E nessas horas, ninguém vai respeitar muito os limites e principalmente o tempo que você precisa para se dedicar a esse projeto. E lamentavelmente também as pessoas que você tem por perto nem vão te apoiar muito, inclusive na divulgação do teu projeto. Por quê? E olha, é normal, não estou falando com isso aqui, não estou querendo dizer que as pessoas que a gente tem por perto são ruins ou que não amam a gente, mas é uma coisa normal da sociedade e eu acho que a mais a gente aceite isso, menos a gente vai se frustrar, porque a gente não vai estar esperando outra coisa. E eu acredito que é porque, em geral, a sociedade gosta mais de reagir em massa. É muito mais fácil ir onde a massa está indo, é muito mais fácil apoiar o que outras pessoas já apoiaram, é muito mais fácil acreditar em uma coisa ou em alguém ou em algum projeto que antes já muita gente acreditou. Eu acho que é um negócio como que encoraja. Sabe quando uma pessoa, quando ninguém está acontecendo uma coisa ruim na sala de aula e ninguém fala nada e de repente uma pessoa reclama e aí todo mundo se encoraja e reclama junto? Eu acho que é uma coisa parecida, como que a sociedade precisa já da aceitação de outros antes de botar confiança naquilo, de acreditar, de apoiar ou de consumir. Por exemplo, um projeto musical é muito mais fácil compartilhar, ir a um evento, comprar um ingresso, sei lá, consumir um projeto de alguém já famoso e talvez a banda de música
que está na esquina da tua casa, no teu bairro, talvez você goste dela tanto quanto aquela banda super famosa, mas essa banda aqui do lado não tem ainda a aprovação de todo mundo para outras pessoas também se encorajarem e acreditarem. Que isso também não quer dizer que nossos amigos e a nossa família está obrigada a apoiar e a consumir o que a gente faz. Não tem nada a ver com isso. A reflexão é com respeito a como é muito mais fácil apoiar, acreditar e consumir uma coisa que já tem sucesso, que já é famosa. Então, quando você está começando a fazer um projeto pequeno, ninguém leva muito a sério. E eu já estou acostumado a isso. Por exemplo, eu estava vendo agora que meu podcast, eu faço vários empreendimentos, né? Eu tenho o meu canal no YouTube, mas nele tem vários subprojetos. Eu já fiz muitos tutoriais. Esse aqui dos vídeos de Falemos Sobre, que sou eu sozinho com a câmera, é um outro subprojeto, e tem o maior deles, que é o podcast, que já está quase chegando ao capítulo 60, né? Muitos convidados e convidadas já passaram por esse podcast. E eu estava vendo agora quando que foi o primeiro, que os primeiros 3 eu fiz sozinho. E o primeiro é do dia 6 de agosto de 2021. Ou seja, daqui a pouquinho, daqui a dias, eu nem sabia que faltava tão pouco, ele está fazendo 4 anos. 4 anos de existência. E não é um podcast que tem muita gente, não é um podcast que estourou, e são 4 anos de projeto. E nem por perto, inclusive, é um projeto que está me dando algum retorno financeiro. Ao contrário, é tudo investimento de tempo, de dedicação, de grana também. Mas eu sou muito feliz fazendo, eu ganho de outros lados, ganho com o aprendizado com os convidados, com conhecer um monte de gente, com crescer desde muitos sentidos. Mas também eu acredito muito no projeto. Eu tenho muita certeza, eu acho que é muito ousado falar, mas eu acredito muito que ele vai crescer muito, que vai ter muita gente que vai acabar consumindo o podcast, que vai chegar a muita gente. Tenho quase certeza, tipo, ou certezas, e tenho muita fé naquilo. Inclusive, fico até meio que comprometido, mas não me interessa, porque eu não tenho vergonha de mostrar a minha fé no projeto, mesmo se depois não acontece essa estourada demais. Mas, embora assim, já estou muito agradecido com as pessoas que consomem o podcast. Mais ainda porque essas pessoas consomem sem ter aquela aprovação da grande massa. Então tem mais valor ainda. Mas o ponto é que no dia a dia a gente tem que se impor para fazer o nosso projeto e para mantê-lo. Porque como não tem esse retorno financeiro, que é o que faz que as pessoas respeitem e levem a sério, lamentavelmente, porque as pessoas se guiam muito pela grana, você tem que se impor e você tem que botar teus limites, porque ninguém vai botar esses limites por você, ninguém vai proteger o projeto por você. Vai ter que ser você sozinho impondo os limites, porque ninguém vai fazer por você. Inclusive, até as pessoas que moram na tua própria casa e que te amam e que mais você tem por perto, às vezes, e não por maldade, sino por uma questão cultural de não entender quanto isso é sério, importante e é teu trabalho mesmo, elas sem perceber vão passar por cima do teu projeto se você não coloca os teus limites. Vamos a exemplos mais práticos. Por exemplo, no meu caso, vou pôr o meu caso como exemplo. Eu tenho o podcast e esses vídeos. Para mim, gravar, e mais agora que eu estou dando a cotidianidade que eu sempre quis e por muitos anos não consegui, eu fiz mesmo meia boca durante todos esses anos. Agora, nos últimos meses, que eu estou dando a continuidade que eu queria e eu quero manter. Isso, para mim, é parte do meu trampo, do meu trabalho. Assim como quando tenho, por exemplo, clientes no meu salão de beleza, porque eu sou cabeleireiro também. Ou quando tenho alunos, que é parte do meu trampo. Gravar ou editar um podcast ou gravar um podcast, que eu estou gravando um por semana, é parte do meu trabalho e é inamovível. E aí você tem que impor isso, porque ninguém, como ainda é um podcast pequeno, que não dá grana, que não tem parceiros, não tem patrocínio que eu tenho que cumprir,
e é só eu que imponho, as pessoas podem falar, mas você pode não fazer, ou faz quando você puder, ou faz quando dá, faz esse vídeo quando dá, se total ele é pequeno. Não, não é quando dá. Tem que ser, porque senão nunca vai chegar onde eu quero que chegue. E volto a falar, pode ser que mesmo assim não chegue, tá bom? Mas pelo menos eu vou ter a paz de saber que eu fiz o que estava dentro do meu controle para conseguir o que eu quero com o projeto. Sabe aquela frase que fala, você tem que imitar aquela pessoa que você quer ser até ser aquela pessoa? Bom, essa frase não quer dizer mentir, enganar, fingir, não. Quer dizer a gente atuar consequentemente com respeito aonde a gente quer chegar. A maioria das pessoas cometem um erro de atuar em consequência do estado atual delas ou do projeto. Se eu vou atuar em consequência do estado atual do meu podcast, por exemplo, eu vou fazer um cada tanto. Quando eu tenho vontade, eu gravo um, edito. Quando eu estiver um tempo de boinha, meio livre, que cada vez é menos, e subo uma vez cada tanto total, quase ninguém ouve, então vou deixar quieto mesmo. E o dia que do nada, por a arte de mágica, ele crescer, aí eu começo a ter mais compromisso. Não faz o menor sentido esse raciocínio, certo? Bom, a frase quer dizer isso. Eu tenho que atuar como se já tivesse muitíssima gente comprometida junto, como se já tivesse gente trabalhando comigo junto, como se já tivesse muito público que esteja sempre na espera de assistir o podcast, como se já tivesse patrocínios, como se já tivesse me dando grana. Desse jeito eu tenho que atuar até que aquilo aconteça. Essa frase quer dizer isso. E muitas vezes só você vai entender isso. Pelo que falei antes, as pessoas em geral são resultadistas. E como aquilo não está dando resultados, as pessoas não dão seriedade naquilo. Então você tem que se impor. E é difícil, é duro. Muitas vezes até dá uma sensação de solidão. Mas estamos juntos, viu? E vou dar mais um exemplo como para que se entenda melhor ainda o que eu quero dizer. Por exemplo, eu sou cabeleireiro também, amo meu trabalho de cabeleireiro também quanto a música e os meus concertos, né? E se eu tenho um cliente do meu salão é um retorno financeiro imediato. Assim que eu terminei de fazer um corte de cabelo, a pessoa vai me pagar e vai ir embora, né? Então esse já tem um resultado, como a maioria das pessoas vê o único tipo de resultado que é financeiro. Então, se eu falo para alguém, por exemplo, algum familiar, um amigo, alguém que quer, sei lá, fazer algo comigo, quer me ver, ou sei lá, qualquer coisa, uma reunião, seja o que for. Se eu falo, eu não posso agora porque eu tenho um cliente, aí tudo bem, ninguém vai falar nada, vai falar, tem trabalho. Agora, se eu falo, não posso porque eu tenho que gravar um vídeo, aí já a reação não vai ser igual. Vai ser, mas pode fazer noutra hora o vídeo, sabe? Mas precisa? Precisa, precisa. Mas só a gente que entende isso, porque a gente acredita. Todas as pessoas não fazem por mal, é uma coisa natural. Não estou demonizando as pessoas, mas a gente tem que ter isso muito claro para não se magoar, eu acho, para não se magoar muito, pelo menos, e para conseguir continuar e se manter, porque muitas vezes vai ser você sozinho que vai proteger o projeto, sabe, que nem aquela mãe que protege a cria, e você sozinho que vai estar empurrando aquele carro. E depois essas mesmas pessoas, quando se dá tudo certo e dá certo o projeto e começa a ter resultados desses outros de número, de financeiro, de pessoas e demais, aí, só ali que as pessoas vão ver com a mesma seriedade que você vê o projeto, tá bom? Então, esse aqui é um abraço, um acalanto aí de empreendedor para empreendedores individuais que estão fazendo coisas ou que querem começar a fazer coisas. Comecem, mandem bala e a gente vê o que acontece no caminho. Mas acreditem, acreditem mesmo, tá bom? Até mais.